Infelizmente, essa semana a gente recebeu a notícia que o mestre Akira Toriyama morreu. É uma grande perca para a gente que é desenhista, porque ele foi um dos artistas mais influentes dos quadrinhos e dos videogames. A sua importância para os mangás dispensa comentários. Ele é simplesmente o criador do Dragon Ball, o mangá mais bem sucedido da história. E é inexplicável como que esse desenho fez tanto sucesso aqui no Brasil. É inexplicável porque a exibição dele aqui no Brasil foi toda avacalhada. A primeira vez que ele passou aqui no Brasil foi no SBT. Porém, o SBT nunca exibiu todos os episódios. Parava na metade e a gente não sabia o que acontecia. Pô, o Goku ele escala ali a Torre do Índio ali. O que acontece depois? A gente ficou vários anos sem saber o que acontecia, né? Muitos anos depois, a Bandeirantes comprou a segunda temporada, né, o Dragon Ball Z. E eu não entendi nada. O que está acontecendo? Pô, os caras estão adultos, né? Tem esse cara careca aí com o olho na cabeça. O que está acontecendo? Eu não entendi nada. Porque a primeira temporada não passou todos os episódios. E aí a segunda temporada passou muitos anos depois em outro canal. Pô, mas que troço maluco. Aí a temporada do Majin Buu começou a passar na Globo, em outra emissora, vários anos depois. Aí a Globo depois comprou os direitos da primeira temporada, né, que o Goku ainda era criança, ele tinha um rabo. E, cara, mas assim, todo avacalhado, todo zoado o desenho. Pô, cara, que doideira. E sem contar também que a versão da Globo ficou uma porcaria, né? Primeira temporada na Globo, nossa senhora, eles mudaram as falas dos personagens, cortaram algumas cenas. Pô, é triste, cara, porque é um desenho excelente. A primeira temporada do Dragon Ball, quando o Goku ainda é criança, ele ainda está aprendendo os golpes, ele ainda vai em busca das esferas do dragão. Esse desenho é sensacional, é o meu favorito. É a minha temporada favorita. Já a segunda temporada, né, o Dragon Ball Z, eu já não acho tão legal, não. Né, eu acompanhei, assisti ali até a Saga do Céu, mas eu acho a primeira temporada muito mais legal, cara. E o Akira Toriyama, ele não era influente apenas no mangá, não. Ele também produziu bons jogos de videogame. Você tem o Chrono Trigger. Eu não joguei o Chrono Trigger na época do Super Nintendo, né? E infelizmente quando você joga um videogame muitos anos depois do lançamento, não é a mesma coisa, sabe? O gráfico não impressiona mais. Então, infelizmente, eu não tive o prazer de jogar na época do Super Nintendo. E não tinha nem como também, porque a maioria dos jogos que eu jogava nessa época eram jogos alugados, né? Você alugava o jogo lá na locadora, o jogo ficava com você 2 dias. Então, como é que eu ia alugar um jogo de RPG? Ficar 2 dias comigo, aí devolvia para a locadora. Né? Aí tinha que rezar para o outro cara não alugar na outra semana e rezar para ninguém deletar o save também. Inclusive, já que eu comentei isso, uma coisa curiosa aqui na história dos videogames. Antigamente, não tinha como você salvar o seu progresso no videogame. Né? Alguns jogos fornecia o password. Né? Você chegava, por exemplo, na terceira fase, aí ele dava um password que você anotava, aí você escrevia esse password e aí você conseguia continuar o jogo a partir da terceira fase. Alguns jogos. E aí depois alguns jogos permitia você salvar dentro do cartucho. Mas eram poucos jogos que dava para fazer isso, né? E você salvava no cartucho também. Então, pegou o jogo emprestado, pô, alguém ia deletar o save. Uma hora esse save ia sumir. Né? E aí quando veio o memory card, aí sim a gente conseguiu salvar o nosso progresso e ficar despreocupado se o jogo era emprestado ou da locadora. Então fica aí uma curiosidade interessante aí da história dos videogames. Outro jogo também que o Akira Toriyama participou da produção foi o Dragon Quest. Eu joguei o Dragon Quest de PlayStation 2 e eu, pra ser sincero, eu não gostei desse jogo não.
Mas a versão de Nintendinho era um dos maiores RPGs da época. Inclusive, ele era o grande concorrente do Final Fantasy. O Final Fantasy é uma grande franquia aí dos RPGs. E você sabe por que o Final Fantasy se destacou em relação ao Dragon Quest? Porque o Final Fantasy ele foi o primeiro RPG de turno que apresentou os seus personagens. No Dragon Quest, você joga em primeira pessoa, ou seja, você só enxerga o inimigo. Então o Final Fantasy trouxe essa novidade aí para os videogames, né? Uma curiosidade aí para vocês. E teve outros jogos também desenhados pelo Akira Toriyama, né? Tem o Blue Dragon, o Tobal. Então, meu irmão, é um artista, assim, fantástico, né? Você perguntar para mim, Alexandre, qual que é o seu colega de profissão, né, o desenhista de videogame mais bem sucedido? Esse cara aí, velho, é o Akira Toriyama, esse cara zerou a vida. É um artista que cumpriu a sua missão aqui na Terra, porque ele conseguiu passar bons valores através de suas obras. Sim, tinha algumas coisas meio esquisitas ali. Por exemplo, o Mestre Kami, que era um cara todo errado. Umas cenas de nudez desnecessária. O Dragon Ball não era um desenho eticamente perfeito, não. Mas o Goku... rapaz, o Goku é sensacional. O Goku sempre foi fiel à sua primeira e única namorada. Goku nunca esqueceu dos seus amigos. Nunca guardou rancor dos seus inimigos. E a coisa mais fantástica do Goku, ele nunca desistiu de superar os seus limites. O Goku já era um dos maiores lutadores do país, mas ele queria mais, ele queria ser o maior lutador do mundo. E depois ele queria ser o maior lutador do universo. Mas ele não fazia isso com arrogância, prepotência ou inveja. Não. Ele chamava os seus amigos para treinar com ele. Ele queria crescer junto com os seus amigos. Ele queria elevar as pessoas junto com ele. E quando ele perdia a luta para alguém, ele admirava essa pessoa. Ele não tinha esse sentimento de inveja. Pelo contrário, existia um sentimento de admiração. Poxa, que legal, um dia eu quero lutar como você. Cara, isso é sensacional. Então, muitas vezes, cara, um artista consegue transmitir bons valores para a criança. E o Akira Toriyama fez isso de forma exemplar, com alguns defeitos, mas, na minha opinião, ele cumpriu o seu papel aqui na Terra. Que Deus o tenha, que Deus receba ele de braços abertos aí no céu. E fica aí. Desculpa aí a emoção, que eu aprendi a desenhar com esse cara. Fica aí essa simples homenagem aí de um grande fã que, apesar da tristeza, vai sempre lembrar daqueles momentos divertidos do Mestre Kami caindo na privada e a mulher dando descarga, do Goku perguntando como é que fazia para comer a nuvem. Então, cara, eram momentos que a gente chorava, mas chorava de rir. Então, Akira, eu agradeço de coração por todas as risadas que você me fez. Tudo de bom para você. Que Deus te receba aí no céu. Se você quiser conhecer a obra de Akira Toriyama, eu recomendo muito o primeiro Dragon Ball. A sequência, né, o Dragon Ball Z, eu já não acho tão legal, mas o primeiro é sensacional. E eu aconselho você ler ou o mangá ou assistir a versão japonesa legendada, porque a dublagem brasileira da Globo não ficou legal, né? É melhor você ver ou a versão japonesa ou a versão americana com legenda. O melhor jogo do Dragon Ball, na minha opinião, é o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Cara, é sensacional, é um jogo de luta com um cenário aberto, dá pra você voar pra onde você quiser, cara, é muito legal esse jogo. E a melhor música do Dragon Ball é a música do jogo Dragon Ball Final Bolt, de PlayStation. Cara, a abertura desse jogo é animal, cara. Então fica aí a minha sugestão aí pra você apreciar uma boa arte.